Bom dia novamente. Como eu ia dizendo, é difícil falar e manter o interesse de uma plateia depois de ouvir a Joana, né? Mas eu vou procurar ser breve e vou falar do livro, da coleção que vocês vão receber, que estão recebendo e com que vocês vão trabalhar esse ano e eu espero que muitos outros anos na educação infantil. Vou falar de como é que a gente constituiu a coleção, do que é o eixo que perpassa toda ela e de como é que a gente vê o trabalho na educação infantil. Em primeiro lugar, eu acho que cabe, toda vida que a gente vai falar de material didático para a educação infantil, a gente falar um pouquinho do lugar do livro na educação infantil, já que o normal, ou que se espera, é que não haja livro e que o trabalho seja feito sem necessariamente a possível sistemática de um livro. Por que a gente usa livro, então, na educação infantil, para começar? A possibilidade, o livro em qualquer segmento, não só na educação infantil, mas no ensino fundamental, no ensino médio, em qualquer outro segmento, na verdade, ele não é o eixo que conduz a educação, ele é um material complementar. Porque quem trabalha e quem vai pensar outras coisas em sala de aula é um professor. Então, o livro é um material complementar para o nosso trabalho em sala de aula. Então, a perspectiva de uso em qualquer segmento deve ser essa. E na educação infantil não é diferente. O que a gente traz, então, na coleção é uma pulsão, um projeto pedagógico, um projeto de ensino em que a gente mantém o principal eixo desse segmento da educação, que é o brincar. É através do brincar que a criança se desenvolve e se torna um adulto equilibrado. Quando a gente pula o brincar, lá na frente a gente se desequilibra em muita coisa. Então, a educação infantil é o lugar do brincar. É através da brincadeira, que é o eixo que perpassa tudo, porque tudo vem em função dela, que a gente pensa o projeto da coleção Descobrir e Aprender. A gente quer, nesse projeto, a visão de criança que a gente tem é uma visão de um sujeito que é ativo e que é cidadão ao mesmo tempo. Que é cidadão em desenvolvimento e que para isso precisa desenvolver habilidades cognitivas, habilidades sociais, habilidades culturais que estão ligadas às sociais. Ele precisa ir se construindo como um sujeito histórico social. É essa criança que a gente vê na perspectiva de trabalho da coleção. Então, pensando nisso, ou tendo isso como base, a gente traz, então, uma coleção de 6 livros que estão divididos, como o secretário já falou, em linguagem matemática e natureza e sociedade. São 2 livros para o infantil 3, 2 livros para o infantil 4, 2 livros para o infantil 5. Vou falar de um diferencial do trabalho da gente e que faz com que o material da gente também seja diferente de outros materiais para a educação infantil. Uma das discussões maiores hoje em educação, e aí é educação de crianças até educação de adultos, é a discussão sobre letramento. O que é letramento? Letramento são os usos sociais da leitura e da escrita. Isso quer dizer, Cássia, que a gente vai
pegar um menino de 3 anos e começar a ensinar a ler? Não. Letramento não é necessariamente ou somente a capacidade de ler e escrever. Como eu disse, é o uso social da escrita e da leitura. Então, quando eu entrego para a criança um recado, tanto quanto eu peço a ela, para ela reproduzir um recado, olha, amanhã tem um lanche coletivo e a gente vai fazer uma salada de frutas. Então você precisa trazer banana. Você vai levar esse recado para sua mãe e vai dizer a ela que tem que trazer banana. Né? Então, a criança se coloca aí como um ser ativo, ela está usando a linguagem, certo? E eu posso, por exemplo, acompanhando isso, mandar um recadinho. Olha, você vai dizer o que tem aqui nesse recado escrito. Quando eu estou trabalhando com isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando o uso social da leitura e da escrita. Nós que vivemos numa sociedade letrada só conseguimos sobreviver com eficiência se a gente passar por isso. Se a gente não passar por esses usos sociais da leitura e escrita, a gente esbarra em uma porção de dificuldades na vida. E qual é o problema? Qual foi o problema da escola e qual o problema continua sendo durante muito tempo? É que a escola nunca apresentou para a gente leitura e escrita como algo que eu preciso para viver, e não porque é a escola que tem que ensinar a tarefa de escola. Então, nessa perspectiva, a gente desenvolve o letramento das crianças, trabalhando, apresentando pequenos textos que eles vão ser lidos pelo professor, e a partir dos textos a gente trabalha todos os outros conteúdos. A coleção passa, então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? Que a questão dos textos com que a gente trabalha é para esse desenvolvimento gradativo do letramento. E a gente desenvolve o letramento gradativamente como? Por exemplo, vamos pensar no que a gente vê no caminho de casa, por exemplo, no que a gente viu no caminho de casa para cá, ou no que a gente vê quando a gente vai no centro da cidade. A gente vê placas, a gente vê cartazes, a gente vê pequenos textos. Em casa, na geladeira, então você abre, tem rótulos. A criança não se isenta de estar nesse mundo letrado. Então ela sabe o nome do leite, ela sabe o nome do Nescau, ela sabe o nome do refrigerante, do iogurte, enfim, da pipoca, da peta, de tudo com que ela convive e que é mediado pela escrita. Então o que a gente faz, o que a gente propõe aqui é a criança tomar conhecimento, passar a prestar atenção nesse mundo de escrita que tem ao redor dela de outra forma. Na verdade, ela percebe uma porção de coisas e às vezes a escola, por não trabalhar ou por não perceber assim, larga isso de lado. É como se fosse assim, o que está escrito no mundo serve para uma coisa, o que está escrito na escola é para outra coisa. Aí ler e escrever passa a vida da gente tudo sendo aquela coisa chatíssima, porque para quem foi educado assim só serve para as coisas chatas da escola. Quando a gente traz o ler e escrever para a vida, porque a gente precisa disso para viver, a gente vê a leitura e a escrita de outra forma. Então, construir, desenvolver letramento no caminho é isso. E isso precisa começar já na educação infantil. Já na educação infantil. Essa perspectiva, ela precisa, então, valorizar o contato com a escrita que a criança tem desde pequenininha, já é desenvolver letramento. Às vezes a gente tem criança que só convive com escritos na escola, né? Em casa não tem escritos, só na escola. Mais um motivo para a gente trabalhar com essa perspectiva de escrita social. Mais um motivo para a gente mostrar que é a escrita que vai mediar a vida dele, tá certo? Então, o que a gente espera, o que a gente... E aí são dentro
sobre leitura de textos e também de imagens, mas especialmente de textos na educação. As crianças devem ter experiências que possibilitem experiências de narrativa, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Isso quer dizer o quê? Quanto mais coisa escrita a gente tem na sala de aula, melhor. Então tem que ter lugar, por exemplo, como estava hoje ali, lugar para os livros, lugar para revistas, lugar para recortes, e as crianças precisam manusear isso, precisa ser delas, para elas. Né? Então, outra coisa que a gente faz em relação, por exemplo, para diminuir essa lacuna de muitas crianças que não têm acesso a escritos em casa. No material que a gente produz, a gente tem, por exemplo, cartazes, outdoor, rótulos, que são coisas que tanto a gente pode explorar, que são do próprio, que podem estar no próprio universo da escola. Então a gente tem um cartaz sobre a vacinação contra a paralisia infantil. E a gente trabalha o letramento das crianças, vendo quem é o Zé Gotinha. E aí a gente está trabalhando conteúdos de sociedade, de natureza, de linguagem, tá certo? Então, todo o suporte que a gente dá é nessa perspectiva de ir lastreando os nossos alunos através e nunca deixando o eixo da educação infantil, que é o brincar, mas desenvolvendo esse grau de letramento das crianças. Quanto mais contatos tem com o escrito, mais rápida vai ser mais na frente a fase de alfabetização, tá certo? Bom, além de trabalhar outra orientação, né, que o documento da SEDUC dá sobre a educação infantil é que as crianças têm uma experiência que promove o relacionamento e a interação dela com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Então, da música a Joana já falou, a gente tem uma parte específica da coleção para trabalhar com musicalização. Com relação a artes plásticas, no próprio livro a gente faz reproduções de telas e nas formações que acompanham a coleção, nas formações dos professores, a gente tem oficinas específicas para trabalhar com artes, e aí com artes envolvendo artes plásticas, música, dança, certo? Além disso, nas diretrizes também há indicações de que as crianças, então como é que a gente desenvolve o trabalho com a linguagem oral e escrita, que é nessa função de desenvolvimento do letramento. As crianças então podem, né, experimentar situações em que elas têm, como eu já falei, dar avisos, relatar situações, passeios e outros acontecimentos. Isso tudo é fomentado dentro da coleção. A gente tem um livro, tem uma proposta pedagógica, aqui, né? Uma proposta pedagógica que acompanha o livro, e tem também no livro do professor sugestões de como trabalhar determinados conteúdos e especialmente também como fazer a multidisciplinaridade, porque o livro é todo costurado, então você pode trabalhar vários conteúdos ou conteúdos de áreas diferentes ao mesmo tempo a partir de uma atividade. Então, a criança também pode falar sobre o que sabe sobre determinado assunto, reconhecer rimas em textos orais e textos escritos. Outra coisa importante, brincar com palavras. Brincar com palavras é uma forma de conhecer, muitas vezes, o próprio corpo. O que a Joana fez na primeira música? A primeira música era uma grande brincadeira com o corpo através da música, das palavras. Levanta o braço direito, levanta o esquerdo, enfim. Então, nessas experiências de brincar com palavras, a gente trabalha com parlendas, com pequenos continhos, com trava-língua. Trava-língua é
desenvolvimento da linguagem da criança. E a gente tem vários textos, várias palavras, trava-línguas, no adivinhas, no material para a gente trabalhar nesse desenvolvimento. Além disso, as crianças também devem conhecer narrativas literárias e desenvolver comportamentos leitores. As narrativas literárias estão presentes no livro, nos três segmentos, nas três faixas, e especialmente estão nos livros do infantil 5, certo? É interessante, aí nas formações também vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com isso, contar histórias. A contação de histórias é muito importante para as crianças, mas é importante também ouvir leitura de histórias. Ouvir leitura, quando eu escuto a leitura, o que acontece? As crianças aprendem a estrutura do texto escrito. Você não vai parar para ensinar nada. De tanto elas ouvirem que uma história começa com era uma vez, quando você pede para contar uma história, ela diz era uma vez, e isso é uma estrutura de texto escrito, tá certo? De texto literário infantil, de literatura infantil. Se eu peço, se eu mostro, e aí, onde é? Eu estou aqui mostrando no livro, era uma vez uma princesa, assim, assim, assim. Onde é que começa a história? Aí o menino diz, não era uma vez. Então veja, não precisa a criança ler formalmente para ela desenvolver essas habilidades, para ela ir adquirindo essas características dos textos escritos. Então, a gente, além de contar, a gente deve ler para as crianças ouvirem. E ler para as crianças ouvirem significa, antes de qualquer coisa, preparação pelo professor da leitura. Se eu não conheço a história, eu não sei viver a história. Eu não sei viver a história. Então, na leitura para as crianças, é preciso que a gente, como professor, se prepare. Por quê? Porque ela vai aprender a estrutura do texto escrito e também vai aprender questões de oralidade como entonação. A Joana estava aqui cantando e ora ela gritava, ora ela baixava a voz. Dependendo do que ia dizer, ela ia mudando a forma de falar. E quando a gente lê com expressividade para a criança, a gente também acostuma o ouvido dela isso, e ela própria vai adquirindo essas habilidades na fala, na escuta, e depois ela entende como é que isso se transpõe para o escrito. Certo? Bom, além disso, é também necessário que se relacione texto e imagem para antecipar sentidos de leitura e história. Então, os textos infantis, e aqui a gente tem uma porção de textos ou de fragmentos de texto que a gente tem primeiramente uma imagem. É importante trabalhar as imagens com as crianças, porque nessa fase, na educação infantil, a imagem, ela muitas vezes diz muito mais que o próprio texto escrito. E a imagem antecipa os sentidos do texto. Então a gente pode fazer atividades em que a criança vai aprendizendo, vai tentando adivinhar, antecipar o conteúdo dos textos através de, primeiramente, uma apresentação da imagem. Mostra a imagem e vai trabalhando detalhes, vai pedindo que eles digam o que pode acontecer, a que horas é, quem é esse aqui, como será que ele é, ou ela é, o que será que houve que essa pessoa, ou esse personagem está com essa carinha triste, enfim. Isso tudo proporciona desenvolvimento de linguagem e também vai ajudando no aumento do grau de letramento. Outra coisa importante, e aí na aquisição da escrita, no processo de aquisição, devagarinho, a gente vai trabalhando primeiro com a escrita não convencional, e aí os menininhos de 3 anos só com as bolinhas, as garatujas, que são escritas, e escritas significativas para eles, especialmente
nós prestamos atenção e também ajudamos a dar sentido a essas siglas. Então, pedir a um aluno que escreva alguma coisa para um colega, mesmo sem ele ter nenhum traço de escrita convencional, é uma forma tanto de mostrar para que a escrita serve, ou seja, a necessidade da escrita, quanto de mostrar que o que ele faz, o estágio que ele está, é importante e diz algo sobre a linguagem. Certo? Então, escrever texto, mesmo que não convencionalmente, também é e deve ser uma prática na educação infantil. Reconhecer usos e práticas da linguagem escrita, disso eu já falei, e escrever o próprio nome e outras escritas infantis. Uma coisa importante, a escrita do nome é outra coisa que perpassa todo o material, porque é a partir do nome que a gente começa a apresentar o mundo da escrita para a criança. O nome significa, porque significa a própria criança. E é a partir dele que ela começa a estabelecer relações com o mundo da escrita e o mundo que a circunda. Então, há sempre muitas atividades que partem do nome como eixo de compreensão da criança do próprio mundo da escrita e como eixo que faz com que ela penetre e passe a conhecer outros mundos que a circundam. Eu vou falar um pouquinho do conteúdo da coleção, mais especificamente. A gente tem, é porque fica difícil porque vocês não estão com eles aí, mas na formação vocês vão ter a oportunidade de lidar com tudo. Porque na verdade é o seguinte, a primeira coisa que a gente começa a trabalhar em relação à imagem, o livro tem um projeto gráfico muito interessante, muito bonito e muito atrativo para a criança. Então a primeira coisa que a gente faz com relação ao livro, para começar a trabalhar, é trabalhar esse suporte mesmo, o próprio livro, apresentando para a criança o livro dela, vendo quem são esses menininhos, e aí a gente trabalha com diversidade cultural, social, então a gente tem etnias diferentes, a gente tem crianças de óculos, crianças sem óculos, então a gente tem aqui as diferenças que estão na nossa vida. E a gente já começa a trabalhar com isso desde a capa. Dentro do livro, não dá para vocês verem daí, mas em cada atividade a gente tem ícones que dizem de que trata o conteúdo. Então, por exemplo, há um ícone que fala de apreciação e expressão artística. Então, toda vida que a gente trabalhar com conteúdo de artes, a gente coloca. Outro que fala do desenvolvimento pessoal e social, outro de expressão corporal, e aí você escolhe, porque aqui o interessante também, o livro é um material complementar. Você não vai seguir o livro todo dia, direto, Não, você vai usar de acordo com o seu planejamento e a partir das indicações você vai escolher as atividades a partir dos ícones e das orientações e vai escolher aquelas com que você quer trabalhar e os conteúdos com os quais você quer trabalhar. Não é para seguir o livro de capa a capa, é para usar o livro toda a vida que for necessário para complementar os conteúdos do seu planejamento. Entenderam? Especialmente na educação infantil, o livro precisa ter essa maleabilidade. Não é conteúdo seguido, senão a gente escolariza a educação infantil, o que não é o caso, né? Não é o que a gente quer fazer. Esses ícones também mostram que a gente pode trabalhar a questão da transdisciplinaridade, porque tanto no livro tanto na parte de matemática, a gente trabalha o desenvolvimento social e da linguagem, quanto na parte de linguagem,
Deixa eu continuar aqui. Além disso, a gente também, na perspectiva teórica com que a gente trabalha, e aí a Joana já mostrou parte disso aqui, o que a gente quer? A gente quer levar a criança a explorar e descobrir as possibilidades do seu corpo, dos objetivos e das relações, do espaço. Então, a gente quer trabalhar para que a criança se construa como um sujeito ativo e histórico, percebendo-se, percebendo o mundo, percebendo o outro e respeitando o outro e o mundo, em função de respeito ao outro e respeito à natureza, à diversidade, à saúde. Tudo isso foram aspectos em que a gente pensou e que a gente procurou colocar aqui na coleção. Eu já falei, eu estou vendo aqui as questões, eu já falei de uma porção. Em relação à matemática, a gente trabalha com possibilidades de aprendizagem, né, do letramento matemático, que é também, porque aí é o seguinte, você tem vários tipos de letramento. O letramento linguístico, que é o letramento que diz respeito à leitura e à escrita, à linguagem, né, a língua, e o letramento matemático também é o uso da matemática em atividades cotidianas. Na vida da gente também a gente está cercado de matemática. Como a escola nunca disse a gente isso, a gente passa um tempão, eu pelo menos que sempre fui da área de humanas, eu sempre detestei matemática. Eu vim aprender a gostar e a entender o uso da matemática na minha vida quando eu já era adulta. Enquanto eu estava na escola e era adolescente, mesmo na faculdade, eu não entendia muito bem o que a matemática era na minha vida. E se a escola apresenta a matemática como uma necessidade, na verdade a gente é cercado por números, por formas, o mundo é todo cheio de formas geométricas. Se a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende, por exemplo, a lidar com os espaços. Então, a matemática também é para a vida. E desenvolver o letramento matemático significa também colocar essa ideia, né, ser desenvolvida pelas crianças. Então, a gente tem as situações do livro, a gente tem situações que envolvem jogos, resoluções de problemas, situações em que eles trabalham com números, atividades de lógica, né, noções de tamanho, grandeza, e que também vão passar sempre para o social. Né? Então tem atividades aqui que, embora a gente bote um íconezinho aqui em cima, ela perpassa uma porção de outras coisas, certo? Natureza e sociedade. Na parte de natureza e sociedade, a gente trabalha com o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade, da sustentabilidade da vida da Terra. Assim também a gente trabalha com não desperdício de recursos naturais. O planeta só vai continuar vivo se as crianças, que serão os adultos daqui a muitos anos, e os filhos dela e tal, tiverem a consciência de que se a gente não preservar, a gente não vai ter. A nossa geração não foi educada para preservar, a nossa geração foi educada para gastar. E aqui a gente trabalha com a educação para preservar, para conservar e para respeitar o meio ambiente, que é o que a gente espera que aconteça com netos, bisnetos, tal, lá na frente. Porque agora a gente tem que parar, por exemplo, eu toda vez tenho que parar para separar o lixo, e muitas vezes eu separo e tem dia que eu digo, não vou separar não, aqui depois eu vejo. Né? Então assim, essa é uma consciência que você vai, na verdade, se você aprende de pequenininho, você jamais tem uma dúvida dessa, é automático, né? Bom, além disso, a gente também trabalha com a interação com o conhecimento das crianças pelas manifestações das tradições culturais brasileiras e pelo cuidado com o corpo e com a saúde. Então, em vários
momentos do livro. A gente trabalha com questões de saúde, que dizem respeito à vacinação, à higiene do próprio corpo, coisas que muitas vezes as crianças não conhecem, não têm em casa, né? E que a escola, como um lugar de educação mais formal, é que precisa ajudar a fazer. E por último, a arte, né? A gente estabelece uma relação com a arte, apresentando atividades que buscam a interação das crianças com a diversidade de manifestações de música, de artes plásticas e gráficas, fotografias, danças infantis e outras manifestações artísticas. Bom, está todo mundo morrendo de calor. Vocês têm perguntas? Vocês vão ter a oportunidade de falar, de ver com mais calma o material, e as formações que vocês vão ter, vão trazer, a gente traz oficinas de construção de material, de musicalização, uma porção de outras coisas, e da própria utilização do livro, tá certo? Então a gente vai acompanhar também o trabalho de vocês, porque não adianta a gente ter um bom material se a gente não aproveita o que de melhor pode ter no material, né? Então, muito obrigada, bom dia para vocês, e a Alessandra vai dar uma palavrinha. Bom, pessoal, muito obrigada, professora. Nós vamos fazer o nosso encerramento com a palavra da nossa autora, Morada Novense, e também diretora pedagógica dessas edições em PDH. Então, a professora Alessandra é motivo de orgulho para nós de Morada Nova, é motivo de orgulho para a educação como um todo. Então a Alessandra vai fazer um encerramento do nosso primeiro seminário de educação infantil, a realização da secretaria e o apoio total das edições IPDH. Então nós vamos ouvir com muita alegria e dizer da nossa satisfação em receber hoje e receber sempre, para que a gente possa ter esse acompanhamento sequencial para a nossa coleção Descobrir e Aprender e para a educação infantil de Morada Nova como um todo. Então, a nossa amiga e professora Alessandra com a palavra para fazer o encerramento desse seminário. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, lembrando que novamente, né, que há uns 4, 5 anos atrás, nós tínhamos uma outra coleção. Eu acho que quem trabalhou na educação infantil lembra, que era a coleção Prisminha no Mundo Infantil, que a gente elaborou esse material em 2006, 2007, e agora em 2011 nós sentimos a necessidade de mudar, de fazer uma coisa nova. Até porque nós tínhamos um documento que era os parâmetros curriculares da educação infantil, os referenciais curriculares, e com novos documentos, a nova resolução, né, a 05/2009. Então, assim, a gente sentiu a necessidade de mudar, e mudar com certeza para melhor, né, acompanhando, assim, tudo também de mais novo que tem para a educação infantil. Então, há 1 ano e meio, a gente se reuniu, que até então era eu, a Messi e a Cláudia, que éramos as autoras da Prisminha no Mundo Infantil, e a professora do Cássio veio, com certeza, para dar, né, um up aqui na coleção, e que, assim, veio acrescentar muita coisa. Ela, como professora da universidade e da área de linguagem, eu também sou professora, fui aluna dela no curso de letras, e, assim, a gente com essa visão da letras, e as outras duas, que é a Claudinha e a Messi aqui, não estão aqui porque as duas também trabalham em outros sistemas de ensino, em outras escolas, e eu acho que esse conjunto foi um conjunto que deu certo, e que, assim, nosso
né, assim, para vocês ficarem felizes também com a aquisição, que vocês vão ter a oportunidade na formação de conhecer melhor o material. O nosso material de educação infantil, ele foi adotado por uma das melhores escolas de educação infantil de Fortaleza, que é a Casa de Criança. Então, assim, a Casa de Criança é referência em educação infantil lá, Fortaleza, e nosso material está sendo utilizado lá. Então, assim, eu acho que vocês, com certeza, só têm a ganhar. Então, na formação, vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor, de ir para a sala de aula, já com o planejamento feito. E lembrando também que, assim, a coleção está de acordo também com o PAIC. Então, assim, não é uma coisa à parte, vocês não vão estar tendo que trabalhar alguma coisa que o pessoal do PAIC vai estar dizendo para vocês. E a coleção está totalmente oposta, não. Então, assim, está de acordo também com o PAIC. Então, assim, dentro daquela rotina que você já trabalha, né? Então, assim, a coleção vocês vão estar colocando dentro do planejamento de vocês, que é uma coisa que a Ana Cássia falou. Vocês não vão estar colocando todos os dias uma atividade atrás da outra do livro, não. Dependendo de como se trabalha, se vocês trabalham assim, a metodologia daqui, se vocês trabalham com projetos. Então, a coleção ela está apta a ser trabalhada de qualquer forma. Se vocês trabalham com projeto, tem como ser, até porque a gente trabalha uma temática maior e dentro da temática as atividades como se fossem assim, subtemas, né? Então a gente tem um tema maior e os subtemas, as atividades que estão dentro, estão todas relacionadas a essa temática. Então, assim, geralmente tem a unidade e dentro da unidade tem cada capítulo, que cada capítulo vai estar de acordo com essa unidade maior. Então, assim, espero que o nosso trabalho tenha uma boa aceitação, que vocês possam realmente ter um bom resultado ao final do ano, né? Sei lá, se gostarem, ano que vem também possa dar continuidade ao trabalho. Que, assim, na minha opinião, quando a gente trabalha a educação infantil, que é a base, que até então a gente não tinha recursos para trabalhar, a criança ia apenas para a escola, para brincar, para lanchar e ia para casa. Por quê? Porque a educação infantil, se não tinha recurso, como é que o município ia investir? Ia investir em material, ia investir em capacitação. Então, assim, não tinha às vezes nem para pagar o professor. Eu acho que muita gente aqui que já trabalhou na educação infantil sabe disso. Então, assim, ótimo que hoje, né, nós estamos em outro momento, um momento que existe recursos para comprar livro, para reformar escolas, de acordo com os parâmetros para que uma criança possa estar, não junto com a educação com ensino fundamental, que fica um pouco complicado, as crianças junto com os adultos. Então, assim, eu acho que vocês, com certeza vai acontecer, vocês vão ter esse bom resultado para que daqui a 5, 10 anos nós não tenhamos tantos analfabetos como nós temos hoje, né? Então, assim, eu acho que a gente vai conseguir mudar essa realidade. E para isso a gente precisa fazer esse trabalho, assim, que até então só a criança da escola particular tinha direito a um livro, né? Então tinha essa coisa de que a criança da escola pública não podia ter livro. Por que não ter um livro, não ter um material? Então, assim, o livro, ele é um recurso a mais. Então, assim, é uma coisa que o professor vai poder estar trabalhando com material, com o livro, e vai poder também ter outras ideias que ele já tinha de como ele trabalhava também. Então, assim, a questão que o livro vem só somar, tá? E eu acho que a criança da escola pública, ela tem direito também, como
a escola particular ter um material e ter um material de qualidade. Então, assim, a gente vai aguardar a educação, ela vai marcar qual vai ser o dia da formação. Eu acho até assim que seria interessante os alunos receberem o material após a formação, porque eu acho que é meio complicado já receber e só depois que a gente vai assim, dar um norte de como trabalhar. Assim, na minha opinião, eu acho que seria interessante. Então, assim, talvez quando já tiver acontecido de fato essa lotação, né, não só dos concursados, mas dos demais que vão trabalhar na educação infantil. Então, quando tiver o grupo formado, a gente vai fazer essa formação. Eu acho que daí vocês vão para a sala de aula para dar início ao trabalho. Como a Natália falou, alguém tem alguma coisa para perguntar, tem alguma coisa para falar com relação aqui à coleção, fique à vontade. Mas assim, se alguém quer falar alguma coisa com relação às expectativas, assim, a gente sabe que não teve acesso. A formação ia ser agora 28 dia 1º. Por questões da seleção, para que não aconteça um momento com vocês que são concursados e um outro momento com os selecionados, então assim, foi por conta disso que não vai ser agora, esses 2 dias na quinta e na sexta-feira. Então, esse CD da coleção só vai receber os professores de educação infantil? O CD, assim, ele acompanha os livros, a coleção. Então, assim, todos os professores, eles vão estar recebendo o CD, que no dia a dia ele vai poder utilizar, que, assim, as músicas, elas, na verdade, são textos que estão dentro do livro. Então, todo mundo vai receber. Além do CD, cartazes com os textos também que estão dentro. Cada livro, ele contém 6 cartazes, cada volume. 3 anos são 12, 4 anos são 12, 5 anos são 12 cartazes que o professor vai ter a oportunidade de afixar para que o aluno possa estar visualizando melhor, o professor fazer essa leitura com o aluno. Mas o CD é para quem está trabalhando na educação infantil e que vai receber a coleção. Mais alguma pergunta? Bom, então assim, eu queria então agradecer, né, e desejar uma boa sorte para vocês aí, desejar uma boa sorte para o pessoal da educação também que está iniciando agora, né, para o Marcelo, toda a equipe dele. A gente sabe que não é fácil, né, então assim, esse início, mas assim, com certeza vai dar tudo certo. A gente também está sempre assim, à disposição de vocês, o que precisar para tirar dúvidas. A gente tem lá um site que vocês podem também estar vendo o nosso site, vendo qualquer. Se quiser saber de alguma coisa, pode também nos ligar, tá? Então, um bom dia para vocês e tudo de bom, e a gente se vê na formação. Vou passar aqui a palavra para o professor Marcelo. O site é www.ipdh.com.br ipdh.com.br. Então a gente pode acompanhar tudo. Muito obrigado a vocês, uma satisfação. Muito obrigado à equipe que está realizando esse seminário junto conosco. É uma satisfação muito grande recebê-los e vamos fazer essa formação o mais rápido possível para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, ter um excelente ano de 2013. Pois não? As aulas iniciarão segunda. Bom, nós estamos e esperamos toda a preparação para iniciarmos as aulas dia 4, na próxima segunda-feira. Distrito também? Nós esperamos começar por completo. Nós temos a intenção, a estrutura para começarmos por completo. Vamos ter dificuldade agora no início,
vamos ter sempre dificuldades. Agora nós pretendemos iniciar dia 4 para que a gente possa ter um ano letivo estruturado e a gente possa, sem dúvida nenhuma, iniciar e terminar bem esse ano letivo de 2013. Essa semana a gente vai para nossas escolas. A coordenação pedagógica vai manter contato com todo mundo, as gestões, para que a gente possa, durante essa semana, a partir de amanhã até sexta-feira, a gente está nas escolas, fazer o trabalho, fazer a preparação, ver as dificuldades, ver o que é necessário para a gente. Vai ser preciso muita vontade, muita boa vontade para que a gente possa começar. Nós temos escolas com reforma, nós temos escolas com problema, nós temos que resolver a questão da seleção. Foram um pouco mais de 500 pessoas inscritas, então nós vamos esperar e ver essa questão da seleção e a gente poder começar dia 4. Nós esperamos contar com a ajuda de todos, com a boa vontade de todos, com o trabalho de todos, para que a gente possa começar no dia 4, para que a gente possa tentar resolver os problemas. Nós teremos problemas, pode ter certeza disso, mas nós vamos da melhor maneira possível tentar e conseguir iniciar o nosso ano letivo no próximo dia 4. Um bom dia para todos, muito obrigado, uma satisfação recebê-los. Estamos lá na Secretaria.